Oi, gente! Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o reino Animalia. O reino Animalia, ele engloba os animais. Então, para começar a falar desse reino tão maravilhoso, com a diversidade de espécies brilhantes, a gente vai começar a falar sobre aqueles mais simples. Aqueles que não têm sistemas, não têm órgãos. Você conhece algum animal assim? Você pode pensar, eu conheço sim, mas aposto que esse aqui você não esperava. Nós vamos começar a falar sobre os poríferos. Quem são os poríferos? Bom, anotem aí características gerais desses maravilhosos animais. Primeiro, eles são animais eucariontes. O que é um animal eucarionte? Eucarionte é aquele animal que... O eucarionte é a célula, né? O tipo de célula eucarionte. A célula eucarionte é aquela célula que ela tem o material genético organizadinho dentro de um núcleo. Isso é uma célula eucarionte. Então, características gerais, anotem aí. Eucariontes, pluricelulares, invertebrados, não possuem tecidos verdadeiros, exclusivamente marinhos, filtradores, esponjas. Então, essas são as características gerais desse grupo de animais. Então, vamos falar cada uma separadamente. Eucarionte são esses animais, ou são esses seres que têm essas células com material genético organizadinho dentro do núcleo. São pluricelulares, gente. Todo animal, o reino animal inteiro é pluricelular. Quer dizer que você não vai ver um animal aí unicelular de uma única célula só. Isso não existe. Animal de uma única célula não existe. Então, todos os animais são pluricelulares, ou seja, constituídos de várias células. E os poríferos não vai ser diferente, já que eles englobam, se estão inseridos no reino animal. Eles são invertebrados. O que é um animal invertebrado? Um animal que não tem coluna vertebral. Ele não é sustentado por uma coluna vertebral. Então, os poríferos são animais invertebrados. Eles não possuem tecidos verdadeiros. Esses tecidos que, como nós humanos, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido nervoso, sei o que, não. Poríferos têm um tipo de célula muito simples. Então, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, é tudo uma coisa muito básica. Os poríferos são extremamente simples, extremamente básicos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. São extremamente básicos. São exclusivamente marinhos. Isso quer dizer que a gente não vai ver uma esponja andando na rua, atravessando faixa de pedestre. Isso não acontece. A gente não pode ter uma esponja de estimação. A gente não vai encontrar uma esponja no lago. A gente não encontra uma esponja. Não pesca uma esponja na represa. Eles são animais exclusivamente marinhos. São animais filtradores. Por que eles são animais filtradores? Ele vai absorver a água. Ele vai absorver a água através dos porozinhos que tem dentro do seu corpício. E aí, ele vai absorver a sujeirinha que tem nessa água, vai se alimentar dela e depois vai liberar a água mais limpinha de volta para o mar. Então, por isso que eles são considerados animais filtradores, porque eles têm esse superpoder de filtrar a água. Eles absorvem a sujeirinha, que é o alimento, o resto de matéria orgânica, plâncton, eles absorvem esses bichinhos e essas plantinhas microscópicas e restinho de matéria orgânica e ali libera a água mais limpinha de volta para o ambiente. Então, ali ficam quietos na deles e só ficam ali parados. São animais sésseis. Isso significa que são animais que não andam, tá? As esponjas são animais sésseis, são animais que ficam paradinhos ali. Então, eles não vão atrás do seu alimento, eles ficam paradinhos ali. A água que vem, a água que lute, né? A água que vem para que eles consigam obter a comidinha deles. Olha que maravilhosa é a estrutura corporal de um porífero, de uma esponja. A gente tem essa estrutura corporal maravilhosa, bem simples, e tudo que a gente precisa, quase tudo, tá aqui. Aqui ainda não fala as partes reprodutivas que a gente vai chegar lá. Então, olha que maravilhosa essa estrutura corporal aqui da esponja. Tá vendo
o sentido das setas? As setinhas, elas entram por esses buraquinhos rosinhas aí, chamados de poros. O nome dessas células que ficam aí, que fica formando essa estrutura, são chamados de porócitos. Então, a água, ela entra por esses poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. A parte interna da esponja, ela é oca. Então, aquela parte interna, a gente vai chamar ela de átrio. Então, a água entra pelos poros, passa pelas células da esponja, passa ali pelo átrio e sai pelo ósculo. O ósculo é essa abertura que tem para a água poder sair. Então, olha bem atenção, olha com bastante atenção o sentido das setas. Entra pelos poros, passa pelo átrio e sai ali pelo ósculo. Então, poro, átrio, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Coloca isso na sua cabecinha, que a gente vê aquele buraco gigante, pensa, uau, a água entra por ali e sai pelos poros. Só que não, só que na rim. A água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Entra pelos poros e sai pelo ósculo. Guarda isso no coraçãozinho de vocês. Essa célulazinha verdinha que vocês estão vendo aí, ela é chamada de coanócito. Vamos ver ela maior um pouquinho. Essa célula que vocês conseguem ver aí, ela fica na parte interna do átrio ali. Na parte interna, e fica dessa forma que vocês conseguem ver na imagem, que estava na imagem anterior. Esse rabinho que fica por fora da célula é chamado de flagelo. Ele fica ali fazendo esse movimento aqui, ó, balançando. Isso faz com que facilita a passagem da água, com que o fluxo da água possa entrar ali dentro daquela célula, para que ele possa retirar o alimentozinho dele, resto de matéria orgânica, plâncton, etc. Então, o flagelo ali se movimentando colabora na entrada de água dentro da célula para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga obter a energia dele. A digestão desses alimentos, desses resíduos que a célula ingere, que entra dentro da célula, a gente chama de digestão intracelular. Por que a gente chama de digestão intracelular? Intra significa dentro, e celular não é esse celular que a gente liga, né, gente? Pelo amor de Deus. Celular é de célula. Então, a digestão é intracelular, por quê? Porque ela ocorre dentro da célula. A nossa digestão, por exemplo, dos seres humanos, é uma digestão extracelular, porque ela acontece ali dentro do estômago, dentro daquela cavidade estomacal, não acontece dentro das nossas células. Diferente das esponjas, são seres bem simples. Uma esponja não tem um estômago, ela não tem intestino. Então, a única coisa que ela não tem nem tecido verdadeiro. Então, a única coisa que ela tem ali são essas células. Então, por isso que a digestão ocorre de forma intracelular. Cada célula ali é cada uma por si, então cada uma vai absorver o seu resíduo ali e fazer a sua digestão. Uou! Então, a digestão ocorre de forma intracelular, porque ocorre dentro da célula. Ocorreu ali a digestão, fez ali o aproveitamento dos nutrientes, do que ela precisava, ela vai eliminar os resíduozinhos, do jeito que tá na imagenzinha aqui. Então, o fluxo de água entra, o flagelo se movimenta, puxa a água para dentro, junto com essa água vem esses resíduos que ela vai ser partículas alimentares que vai servir de alimento para ela. Ali ocorre a digestão intracelular e o que a célula não vai aproveitar, ela joga para fora, que são esses resíduos aí que ela tá jogando para fora. Então ali a gente tem a digestão intracelular. Agora vamos ver como que eles se reproduzem. Vamos falar então pela forma mais simples de reprodução primeiro, que é a reprodução assexuada. O que acontece na reprodução assexuada? Muito simples, né? Então, acontece primeiro a formação de um broto. Esse broto, ele destaca do corpo, ele se desprende do corpo da esponja, se fixa no substrato e desenvolve uma nova esponja. Então, muito simples, né? Então, esse é o tipo de reprodução assexuada que ocorre nas esponjas, é chamada de reprodução por brotamento ou gemiparidade. Então, brotamento ou gemiparidade. Nasceu ali,
um broto, esse broto se desprende do corpo, se fixa no substrato, numa pedra, no próprio chão e desenvolve ali uma nova esponja. É como se eu arrancasse esse braço meu nasceu, ele desprende do meu corpo, fixa ali no chão e forma uma nova Layla, né? E aí, muito fácil, né? A reprodução sexuada, ela não é muito difícil também, não. Só que, diferente da assexuada, precisa de 2 indivíduos, né? A reprodução assexuada é a reprodução em que o indivíduo se desenvolve, se reproduz sozinho. Na reprodução sexuada, o indivíduo vai precisar de outro indivíduo para se reproduzir, né? Então, assexuada, um só, sexuada, 2 pombinhos. Então, vamos lá. Na reprodução sexuada da esponja, o que acontece? A esponja macho vai abrir o ósculo, vai liberar os espermatozoides para a água. Esses espermatozoides vão sair ali, vão encontrar o óvulo que está dentro da esponja fêmea, ao acaso. Eles não têm cérebro, eles não pensam, eles não sabem para onde está indo. É totalmente a Deus dará. Então, providência divina. Então, é totalmente ali o acaso. Então, esponja macho abriu o ósculo, liberou os espermatozoides vão nadando, nadando, até chegar numa esponja fêmea. E ali, esses espermatozoides vão, através do porócito, eles vão encontrar com o óvulo da fêmea. E ali vai produzir uma larvinha. Essa larvinha a gente chama de anfiblástula. Anfiblástula é o nome da larva que é produzida pelo encontro do espermatozoide com o óvulo da esponja. Essa larvinha vai ser liberada pelo ósculo da fêmea. Então, saiu ali no ósculo, ela vai nadando, é a única fase da esponja em que ela não é séssil, tá, gente? Em que ela consegue se movimentar, é nessa fase larval. Então, ali ela vai sair, vai encontrar um substrato, vai se fixar e ali vai desenvolver uma nova esponja bem bonitinha, bem linda. Muito importante de uma estrutura que eu não falei, vou falar agora, são as espículas. As espículas, que é essa estruturazinha aqui, ela serve como sustentação das esponjas. Então, as esponjas, elas têm essas espículas porque o corpo não é totalmente mole, porque senão ele não teria sustentação, né? Então, ele tem essas espículazinhas que servem como se fosse o esqueleto, como se fosse o osso, os ossos delas. Então, as espículas formam o esqueleto da esponja para que ela tenha essa sustentação e consiga manter o seu corpo firme dentro do mar. É isso, meninas, a nossa aulinha sobre os poríferos foi essa, então, beijão pra vocês.